No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar comparando as televisões D-Frame de 2022 da Samsung, que é a televisão que está aqui atrás de mim, contra a televisão QNED 80 da LG, para descobrir qual é a melhor televisão para você. E a gente já vai começar direto falando sobre a qualidade de imagem dessas duas televisões, e a gente também agradeceria muitíssimo se vocês também pudessem começar já largando um gostei nesse vídeo para estar apoiando a gente, até porque vamos lembrar que essas duas televisões a gente comprou com o dinheiro do canal, justamente para trazer esse tipo de vídeo para vocês, então o apoio de vocês é extremamente importante. E se por acaso vocês estão procurando uma televisão para comprar, lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV barata por um bom preço em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, o link vai estar aqui embaixo para vocês entrarem, e lembrando que é de graça para participar. Sobre a qualidade de imagem dessas duas televisões, vale dizer que durante os testes, sempre que a gente estava vendo ali algum vídeo, algum conteúdo que estava disponível em HDR, a gente estava utilizando o modo filme ou cinema nas duas televisões, e se o vídeo em questão que a gente estava testando não tinha suporte para HDR, a gente utilizava ali o modo padrão das duas TVs. Mas então, pessoal, qual foi aí o resultado dos nossos testes? Vale lembrar que a televisão D-Frame é uma televisão de tecnologia QLED, enquanto a televisão QNED 80 é uma televisão de tecnologia QNED, que é uma junção basicamente entre o QLED e o NanoCell, e basicamente isso significa que as duas televisões possuem ali um filtro especial para estar entregando melhores cores para a gente, e de fato isso acontece, as duas televisões conseguem entregar boas cores para a gente. E durante os testes eu diria que essa questão da cor foi bem equilibrada, porque em vários momentos as cores das duas televisões eram bem parecidas, e em outros momentos a televisão QNED 80 da LG parecia ser claramente melhor, enquanto em outros momentos a televisão D-Frame é que tinha ali a vantagem. De forma geral, em relação a essa questão das cores, dá para dizer que a televisão D-Frame da Samsung é uma televisão que tem ali as cores um pouco mais saturadas, então o verde é um pouco mais verde, o vermelho um pouco mais vermelho, por exemplo, mas nada assim muito exagerado, como eu já vi em outras televisões da Samsung. De qualquer forma, vocês estão vendo aí várias imagens, e através dessas imagens acredito que vocês consigam aí chegar nas próprias conclusões de vocês. Então, em relação às cores das duas televisões, a gente não teve nenhuma vitória assim conclusiva para nenhum dos dois lados. Entretanto, a história é diferente quando a gente comparou ali o nível de preto e o nível de contraste das duas televisões. Inclusive, para essa parte do vídeo eu até sugiro que vocês aumentem um pouco o brilho da tela que vocês estão assistindo esse vídeo, porque assim fica mais fácil de vocês verificarem a real diferença entre ali o nível de contraste e o nível de preto das duas televisões. E sobre essa questão do nível de preto e o nível de contraste, sem sombra de dúvidas, a televisão D-Frame da Samsung com certeza é muitíssimo melhor se comparada à televisão QNED 80 da LG. Inclusive, eu diria que em termos de nível de preto e níveis de contraste, a televisão D-Frame é facilmente ali pelo menos umas 3 vezes melhor se comparado à televisão da LG. Inclusive, a gente está mostrando para vocês várias imagens, acredito que através dessas imagens vocês consigam ver como de fato a televisão QNED tem ali um contraste, um nível de preto que fica bem abaixo da média. Então, nesse sentido, com certeza é uma vantagem bem relevante para a televisão D-Frame da Samsung. Inclusive, vale dizer ainda sobre essa questão de nível de preto e de contraste que a televisão D-Frame é uma televisão de painel VA que já é historicamente conhecida por ter um bom nível de preto e ter um bom contraste, enquanto a televisão QNED 80 da LG tem um painel do tipo IPS, que já é ali mais conhecido de fato por ter um nível de preto e um nível de contraste abaixo de televisões de painel VA. Só que tem um detalhe importante aqui, porque apesar da televisão QNED 80 da LG ter um painel do tipo IPS, que historicamente já é pior nessas duas características, essa televisão da LG, a QNED 80, tem recurso de escurecimento local que tem como principal objetivo justamente melhorar o nível de preto e melhorar o nível de contraste da televisão. Só que, infelizmente, o recurso de escurecimento local que a LG decidiu aplicar na televisão QNED 80, infelizmente, ele é um recurso de escurecimento local extremamente básico que na prática mesmo, acaba não ajudando tanto quanto poderia. Essa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, ilustra muito bem como é que funciona o recurso de escurecimento local que a LG decidiu aplicar na televisão QNED 80, que é um recurso de escurecimento local que trabalha em faixas que vão de cima a baixo. Perceba nessa imagem como no lado direito da tela e no lado esquerdo a gente tem ali uma claridade que de fato vai de cima a baixo, quase como se fosse um raio de luz, e é dessa forma que o recurso de escurecimento local
trabalha na televisão da LG com muito pouca precisão, então no final das contas, infelizmente, acaba não ajudando muito na experiência prática. Ou seja, pessoal, em relação às cores das duas televisões, as duas fazem um trabalho competente ali para a categoria delas, entretanto, quando a gente fala do nível de preto e do nível de contraste, sem sombra de dúvidas, a televisão The Frame é bem superior. Entretanto, pessoal, eu acho bem importante deixar uma coisa bem clara aqui nesse vídeo, tá? Apesar da The Frame ter com certeza um nível de preto e um nível de contraste bem superior se comparado à QNED 80 da LG, ainda assim a The Frame nessas duas características ainda assim fica relativamente distante se comparado a uma televisão de tecnologia mini LED ou então a uma televisão de tecnologia de escurecimento local que seja bem aplicado e fica mais longe ainda de uma televisão OLED, por exemplo. E eu estou reforçando isso pelo seguinte motivo, para não criar também assim falsas expectativas, sabe? A televisão The Frame tem um contraste e um nível de preto extremamente melhor se comparado à QNED 80? Sim, ela tem. Entretanto, se você for ver a televisão em um ambiente 100% escuro, ela também não vai fazer nada assim de mágico e ultra incrível, por exemplo. No caso da nossa The Frame, que a gente tem aqui o nosso modelo, apesar de ter um bom nível de preto e ser bem superior à televisão da LG, ela tem sim um pouco de vazamento nos dois cantos inferiores, por exemplo. É melhor que a televisão QNED? Sim, com certeza, mas também não é nada assim de super ultra incrível, mas é um trabalho aí bem mais competente se comparado ao trabalho que a LG fez na TV deles. Mas ainda existem outras questões interessantes para a gente analisar na qualidade de imagem das duas televisões, e um desses pontos é como as televisões reagem aos reflexos, às luzes do ambiente, e exatamente nesse ponto a gente tem um diferencial bem legal para a TV da Samsung. Nesse ano de 2022, a Samsung estreou aqui na televisão The Frame um novo tipo de painel anti-reflexo que funciona de forma bem interessante, inclusive. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, vocês conseguem ver como de fato as duas televisões reagem de forma completamente diferente a uma luz apontada para a televisão, enquanto a televisão QNED 80 da LG cria vários raios de luz apontados ali em várias direções. A televisão na esquerda, a televisão da Samsung, cria ali um efeito mais circular e um pouco mais fosco. Mas a maior vantagem desse painel da Samsung é quando a gente está assistindo conteúdo mais colorido, porque nesses momentos, mesmo quando a gente aponta uma luz para a televisão da Samsung basicamente não reflete nenhum tipo de reflexo, não joga a luz de volta para a gente, enquanto na televisão da LG, como vocês conseguem ver nessa imagem, ela ainda continua refletindo a luz, ou seja, esse painel anti-reflexo que a Samsung colocou na televisão de fato funciona e cria um efeito ali bem legal, inclusive porque não deixa ali a luz refletir diretamente para a gente, como acontece ali na TV da LG. Outro ponto importante para a gente avaliar ainda na qualidade de imagem é a qualidade do ângulo de visão das duas televisões. E sobre o ângulo de visão, sem sombra de dúvidas, aqui a vantagem é para a televisão QNED 80 da LG. Quando a gente está vendo a televisão de um ângulo mais lateral, a TV da LG consegue preservar muito mais as cores se comparado à televisão da Samsung, que quando a gente vê de um ângulo mais lateral, as cores já vão ficando mais desbotadas, sabe? Então, em relação à televisão da LG, eu diria que o ângulo de visão é muito bom. Já na televisão da Samsung, eu diria que o ângulo de visão é apenas ok. E ainda sobre a qualidade de imagem, tem um outro ponto interessante que eu queria falar aqui nesse vídeo, que é em relação à uniformidade de cor das duas televisões. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, eu não sei o quão claro fica de identificar isso através do YouTube, mas tentem perceber como a televisão da LG na direita tem um verde ali muito mais uniforme, se comparado à televisão da Samsung, que não tem um verde tão uniforme assim. Se a gente olhar com bastante atenção, a gente consegue ver que existem umas faixas um pouco mais escuras que vão de um lado a outro da tela ali, no sentido horizontal, que não tem ali na televisão da LG, pelo menos não do mesmo nível. E esse tipo de questão é especialmente importante em dois tipos de conteúdo em específico. A primeira situação onde essa questão da uniformidade de cor é mais importante é quando a gente está assistindo a um conteúdo que tem mais ou menos o mesmo padrão de cor distribuído por toda a tela, como por exemplo aquela imagem que a gente acabou de mostrar para vocês com a tela toda verde, mas poderia ser outras cores. Então esse é o primeiro momento onde a uniformidade de cor tende a ser ali uma questão relevante. E um segundo momento onde essa uniformidade de cor é relevante é nas seguintes situações, pessoal. No caso da televisão da Samsung, como a uniformidade de cor tem aquelas faixas que correm a televisão de forma horizontal de um canto a outro da tela,
sempre que você está assistindo a um conteúdo que tem uma movimentação de câmera que vai de cima a baixo, por exemplo, fica mais fácil de identificar esse efeito de uniformidade de cor. Por isso que na imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, a gente balançou a câmera para cima e para baixo, para vocês verem que fica mais fácil de identificar essa questão de uniformidade de cor quando a câmera está balançando para cima ou para baixo. Nessa outra imagem que vocês estão vendo agora, que a gente também tem ali uma movimentação que vai de cima a baixo, tentem notar como mais uma vez essa questão ali fica mais fácil de ser identificado quando a gente está vendo ali um filme, um desenho ou mesmo jogando um jogo de videogame que tenha esse movimento que vai de cima a baixo. Apesar da televisão da Samsung ter perdido nessa questão de uniformidade de cor, é importante ressaltar que essa questão pode variar de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem essas mesmas televisões, pode ser que essa questão de uniformidade de cor seja um pouco diferente em relação às que a gente testou aqui. E também vale dizer que, apesar desse ser sim o ponto negativo da televisão da Samsung, se comparado à televisão da LG, esse tipo de questão em específico geralmente só é percebido por pessoas ali mais atentas e mais exigentes. De qualquer forma, vale a pena pontuar aqui nesse vídeo. E para finalizar essa parte aqui da qualidade de imagem das duas televisões, vale a pena lembrar que as duas televisões são TVs de resolução 4K, as duas televisões têm suporte para HDR, no caso da televisão QNED da LG é HDR10, enquanto na televisão da Samsung é HDR10+, e vale reforçar que as duas televisões não possuem suporte para Dolby Vision. Em relação à qualidade do som das duas televisões, as duas televisões fazem um trabalho ok, levando em consideração a faixa de preço delas, mas ao mesmo tempo também, infelizmente, acabam não se destacando, sabe? Até que elas têm um som assim relativamente alto, mas os graves dá para sentir que podia ser um pouco melhor, a qualidade geral podia ser um pouco mais equilibrada. Então, no final das contas, é ok e não se destacam tanto, mas deve ser o suficiente para a maioria das pessoas que estão procurando uma televisão mais intermediária. Entretanto, a televisão da Samsung tem um diferencial legal, que ela tem suporte para Dolby Atmos, algo que não está presente na televisão da LG. Em relação ao sistema operacional das duas televisões, as duas televisões utilizam seus próprios sistemas operacionais que funcionam muito bem, possuem os principais aplicativos do mercado e as duas televisões também têm assistente de voz, incluindo tanto a Alexa da Amazon quanto o assistente de voz da Google, que estão presentes aí nas duas televisões, tanto da Google quanto a Alexa. Ainda em relação ao sistema operacional, durante os meus testes eu tive uma preferência um pouco maior pelo sistema operacional da televisão da LG, porque durante os testes ela geralmente respondia a gente com uma fluidez melhor, sabe? De forma mais ágil se comparada à televisão da Samsung. Não que a televisão da Samsung demorasse para responder, entretanto, uma vez ou outra ali, ela sim tinha um pouco mais de lentidão. Então, por conta aí da fluidez que era mais constante na televisão da LG, eu tive uma preferência um pouco maior pelo sistema da LG, porque tirando as outras coisas ali, o design e tudo mais, eu acredito que seja mais uma questão de costume. Em relação às conectividades das duas televisões, elas estão aparecendo na tela para vocês darem uma olhadinha, e as duas televisões possuem suporte para HDMI e ARC, as duas televisões também têm Wi-Fi Dual Band e as duas televisões também têm suporte para Bluetooth. E vale dizer que no caso da televisão da Samsung, ela tem um diferencial interessante, que ela é uma televisão que vem com One Connect. Caso você não saiba o que é esse One Connect, basicamente é uma caixinha separada da televisão e é nessa caixinha que ficam todas as conectividades da televisão. Então você não precisa conectar o HDMI, o USB atrás da televisão, porque você conecta diretamente nessa caixinha que fica conectada na televisão por um único fio transparente. Além disso, a televisão D-Frame da Samsung tem um outro diferencial, porque ela é uma televisão que ao mesmo tempo tenta ser um pouco mais parecida com um quadro. Por exemplo, se você quiser, você consegue comprar separadamente bordas para a televisão de cores diferentes, para a televisão de fato ficar mais parecida com um quadro. E além disso, o próprio fato da televisão ter uma tela anti-reflexo acaba ajudando bastante nessa experiência da televisão, para de fato ela ficar ali mais semelhante a um quadro. E também vale dizer que no próprio sistema operacional da televisão vocês conseguem ter acesso e comprar algumas obras de arte, vocês conseguem até assinar um plano de assinatura para ter acesso a várias obras de arte, para estar colocando aqui como plano de fundo da televisão, para de fato ela ficar mais parecida ali com um quadro.
E outra coisa legal em relação à televisão D-Frame da Samsung é que dentro da caixa da televisão ela já vem tanto com o suporte de mesa que a gente está utilizando agora, mas na caixa da televisão ela também já vem com o suporte de parede, caso vocês prefiram. E o que dizer agora em relação à experiência com jogos de videogames com essas duas televisões? No caso da televisão D-Frame da Samsung, ela possui uma taxa de atualização de 120 Hz, tem suporte para HDMI 2.1, tem suporte para VRR e ela também possui aquele menu gamer diferenciado que fica na parte de baixo das televisões, com algumas informações extras, incluindo ali também um contador de FPS. Já a televisão QNED 80 da LG possui basicamente as mesmas características, sendo que a principal diferença é que a televisão da LG tem suporte para duas portas HDMI 2.1, enquanto a televisão da Samsung tem suporte para apenas uma porta HDMI 2.1. Uma outra coisa importante que vale a pena destacar aqui é que no caso da televisão D-Frame, se você for optar por ela, é importante destacar que os modelos menores do que 55 polegadas perdem alguns recursos. Por exemplo, os modelos menores do que 55 polegadas não têm o VRR e também não tem a taxa de atualização de 120 Hz e sim de 60. Então, se você vai pegar a televisão mais para jogar jogos de videogame e vai optar pela televisão D-Frame, o principal mesmo, o mais recomendado é que vocês peguem a televisão de 55 polegadas em diante. E sobre a qualidade de imagem para jogos de videogame, a televisão D-Frame da Samsung tinha a tendência ali de geralmente saturar um pouco mais as cores, inclusive como a gente já tinha mencionado anteriormente, enquanto a televisão QNED 80 tinha a tendência de entregar para a gente cores um pouco mais naturais e equilibradas, sabe? Então, no final das contas, basicamente é isso que acontecia utilizando o modo game padrão das duas televisões. De qualquer forma, é bom deixar bem claro aqui que, especialmente no caso da televisão D-Frame, que mexendo nas configurações dela, é possível pegar a imagem dela e fazer com que ela fique com um padrão mais natural, mais semelhante à televisão QNED 80, caso seja ali da sua preferência. Inclusive, se vocês quiserem, pessoal, a gente pode fazer um vídeo exclusivo só comparando essas duas televisões para jogos de videogame. Se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo no campo de comentários. E também vale a pena dizer que a gente já fez um vídeo exclusivo só falando sobre jogos de videogame com a televisão QNED 80, caso vocês aí queiram dar uma olhadinha. Então é só ir na barra de busca do YouTube, por exemplo, escrever lá VRL Tecnologia, que é o nome do canal, coloca o nome da televisão, que é a QNED 80, que automaticamente vocês vão ver todos os vídeos que a gente já fez sobre essa televisão, e o mesmo também vale ali para a TV D-Frame. E também vale a pena lembrar que da mesma forma que aconteceu ali com filmes e séries, para jogos de videogame o contraste, o nível de preto da televisão da LG fica novamente bem abaixo ali se comparado à televisão da Samsung. Ainda sobre jogos de videogame, também vale a pena destacar que no caso da televisão D-Frame da Samsung, ela já tem suporte oficial para o aplicativo xCloud do Xbox, ou seja, vocês conseguem jogar jogos de Xbox via internet sem ter a necessidade de ter o console fisicamente, o que é um diferencial legal ali para a televisão da Samsung. Pelo menos no momento em que a gente está gravando esse vídeo, esse aplicativo ainda não está presente nas televisões da LG. Mas vamos então agora, pessoal, para o resumo final desse vídeo. E se por acaso você chegou até aqui e ainda não deu gostei, não esqueça de dar o gostei, pessoal. Isso ajuda muitíssimo a gente, contamos muito com o apoio de vocês. E se vocês estão procurando uma televisão, mais uma vez, fica a dica. Aqui embaixo no campo da descrição está o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. É de graça para entrar e diariamente a gente coloca lá promoções de vários produtos, especialmente de televisões. Sempre que aparece uma oferta boa em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar. Em relação ao resumo final, pessoal, eu até diria que a televisão QNED 80 da LG seria ali uma excelente televisão na faixa de preço dela, se não fosse o detalhe, né, que infelizmente a televisão tem um nível de preto, um nível de contraste e também um nível ali de tecnologia de escurecimento local que fica muitíssimo abaixo da concorrência. Então, infelizmente, por conta dessa questão em específico, eu diria que se você vai comprar uma televisão para ver filmes e séries, especialmente se vai ser em um ambiente mais escuro,
Eu particularmente não recomendaria ali a compra da televisão QNED 80, porque coisas como nível de preto e contraste são bem importantes nesse tipo de cenário e infelizmente a televisão da LG fica abaixo da média aqui. Eu diria que a maior vantagem da televisão QNED 80 aqui nesse comparativo foi o fato dela ter um ângulo de visão que é sim bem superior se comparado à televisão The Frame. Então, se o ângulo de visão for uma coisa importante para você, nesse tipo de caso, daí sim eu acho que pode ser mais interessante você optar pela televisão QNED 80 da LG. Já a televisão The Frame de 2022 da Samsung, ela não chega assim a fazer um trabalho incrível e extraordinário, entretanto ela faz um trabalho mais competente em todos os sentidos e além disso ela tem dois diferenciais interessantes, que é o fato dela ter aquele painel anti-reflexo que a gente mostrou para vocês nesse vídeo e também o fato dela ter o One Connect, que pode ser uma característica interessante aí a depender do que você está procurando. E como a gente também viu nesse vídeo, a televisão da Samsung tem um nível de preto e um nível de contraste bem superior se comparado à televisão QNED 80 da LG, que é uma característica especialmente relevante se você vai utilizar a televisão em um ambiente escuro e também vai ver ali filmes e séries que também possuem conteúdos mais escuros. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam da comparação, gostaram, não gostaram, qual dessas televisões aqui pareceram mais interessantes para vocês e se por acaso vocês possuem alguma dessas televisões, coloca a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários, o que você está achando da sua televisão para estar complementando esse vídeo e de forma geral é isso, pessoal, contamos com o apoio de vocês, valeu quem ficou com a gente até esse final, valeu, falou e até a próxima!